Pastoreou lá durante alguns anos, e estando com os irmãos aqui essa noite, me vieram algumas lembranças daquele período em que nós íamos da igreja da Cavinha, e é muito bom estar com os irmãos aqui. Está comigo minha esposa, Renata, a moça mais bonita daqui dessa noite hoje. Eu sei que alguns de vocês vão discordar, mas sem problemas. Rafael e Liana, minha cunhada, Rafael, meu cunhado, fizeram surpresa. Eu não sabia que eles viriam. E também até um susto quando eu vi o Rafael entrando aqui, mas é bom tê-los aqui conosco também nesta noite. E que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o pastor Silvio no seu ministério, o pastor André, que já é meu amigo há alguns anos, fizemos um seminário juntos, estávamos lá no Rio de Janeiro entre 2016 e 2019, estudando, um ajudando ao outro, um abençoando o outro. André, que é um grande amigo meu também, tendo que ele não está aqui hoje, ele está em Comendador Venâncio, mas os irmãos estão muito bem servidos aqui de pastores que acreditam em Jesus Cristo como Salvador, de pastores que realmente levam ou vivem de acordo com os princípios cristãos, com os princípios bíblicos. E que Deus abençoe então grandemente esta igreja, que Deus continue abençoando essa igreja. Eu sei que existem alguns projetos para aumentar o templo, tem gente sentada lá fora. Que Deus abençoe, que os irmãos continuem firmes nessa caminhada de proclamar o nome de Jesus Cristo nessa localidade. Que os irmãos continuem firmes com esse propósito de ser discípulos de Cristo e de fazer discípulos também. Que Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Se os irmãos quiserem se colocar de pé para que nós possamos ler, são poucos versículos, versículo 31 até o versículo 34. Esse é um diálogo de Jesus com Pedro, um diálogo que nós conhecemos muito bem, um diálogo em que Jesus faz um alerta a Pedro e ele insiste em não aceitar, em não entender, em não compreender o que Jesus estava falando. Diz o seguinte, versículo 31: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Que Deus abençoe, que Deus ministre a tua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Existe certamente no seu coração alguma coisa que você tente esconder, às vezes algum sentimento que a gente tenta esconder, algo que aconteceu na nossa vida há alguns anos, que a gente se envergonha, que às vezes a gente tenta esconder, alguma atitude que a gente teve, alguma palavra que a gente proferiu, algo que a gente fez, e que às vezes a gente tenta esconder porque a gente não se orgulha daquilo que a gente fez, esconder porque aquilo nos envergonha, esconder talvez porque aquela atitude não tenha sido uma atitude que as pessoas que estavam à nossa volta aprovariam. E aí eu fico pensando neste diálogo de Jesus com Pedro, e gostaria de trazê-los para este cenário. Imagine que vocês estão no diálogo com Jesus. Jesus está conversando frente a frente com vocês, e ele se dirige para vocês e diz: Satanás pediu a vida de vocês. Satanás pediu para que eu desse a ele a vida de vocês, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. A nossa primeira reação talvez fosse a de duvidar de Jesus. Jesus só pode estar ficando maluco, achar que eu vou negá-lo. Essa talvez fosse a nossa atitude. Se Jesus se dirigisse para cada um de nós e falasse:
antes do amanhecer, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Para nós que caminhamos, para nós que temos essa caminhada cristã, reconhecer que nós negaríamos o Cristo. Olha, se nós falamos do Cristo o tempo todo, se nós falamos que nós somos cristãos, que nós somos convertidos, como é que eu posso negar esse Cristo? Como é que eu posso falar que eu não sou o seu discípulo, que eu não sou o seu seguidor? Seria algo inconcebível para a gente. Mas isso aconteceu com Pedro, e talvez acontecesse conosco, e talvez aconteça conosco, diante de alguma situação em que a gente se comporte como se a gente não fosse cristão. Quando alguém fala alguma coisa para a gente retruca. Quando alguém faz alguma coisa conosco e nós então, como diz popularmente, saímos da graça, ficamos agitados, ficamos irritados, ficamos nervosos. Quando é que nós estamos negando a Jesus Cristo? Quais são as atitudes que nós temos no nosso dia a dia que nos faz negar a Cristo? Quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa faculdade, em casa, as pessoas olham para a gente, veem Cristo, ou alguma coisa que nós estamos fazendo faz com que as pessoas não enxerguem Cristo na nossa vida. Quais são as atitudes que nós estamos fazendo, ou que nós estamos querendo esconder? Nós podemos até esconder isso de pessoas que estão à nossa volta, mas nós não conseguiremos esconder isso de Jesus Cristo. Nesse diálogo que eu acho muito interessante, quando Jesus diz: Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E esse comportamento de Pedro, esse comportamento a gente sabe que, a gente ouve falar, e quando a gente estuda sobre a vida de Pedro, a gente vê que ele era um pouquinho orgulhoso, a gente vê que ele era líder, que ele sempre tomava a frente de tudo que acontecia com os discípulos, que ele era meio afoito, que ele era meio irritado, que ele era às vezes impulsivo. Esse era Pedro, e mesmo assim Cristo o chamou para segui-lo. As nossas características não nos devem impedir de seguir a Cristo. As nossas características não nos devem impedir de sermos discípulos de Cristo, mas nós precisamos ficar atentos ao que Cristo nos fala todos os dias. Nós precisamos ficar atentos ao que Cristo nos fala através da sua palavra, através da Bíblia, porque às vezes nós lemos, mas não colocamos em prática aquilo que nós estamos lendo. E se nós não estamos colocando em prática, nós não estamos dando ouvido ao que Cristo está falando conosco. E uma característica humana que nós temos é sempre de colocar a culpa de algumas coisas que acontecem nas outras pessoas, não em nós mesmos, Para a gente que é casado, às vezes acontece alguma coisa em casa: eu falei para você, mas você não era para ter feito isso. A gente coloca a culpa no outro. Para aquele estudante que está na faculdade e tira uma nota ruim, o professor é ruim, o professor foi exigente demais. E nisso a gente vai. Às vezes no trabalho, meu chefe é muito exigente, meu chefe é autoritário. A gente tende a não assumir as responsabilidades dos comportamentos que a gente tem, sempre atribuindo a culpa a outras pessoas. E às vezes alguém até tenta nos alertar de algo errado que a gente esteja fazendo: não faça isso não. E a gente geralmente vira e diz para a pessoa: eu sei o que eu estou fazendo, fique tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Então a gente precisa aprender a ouvir, porque a gente pode até esconder o que a gente sente do nosso cônjuge, do nosso irmão, do nosso filho, do nosso pai, mas a gente não vai conseguir esconder o que a gente pensa, o que a gente sente de Jesus Cristo. Isso a gente jamais vai conseguir fazer. E aqui, quando esse diálogo acontece entre Jesus Cristo e entre Pedro, a gente já consegue perceber que Jesus já está nos seus momentos finais de vida. Jesus já havia celebrado a ceia, o ministério dele já estava próximo do fim, a crucificação já estava chegando, ele já estava nos seus momentos finais de vida, e ele sabia que aquilo iria deixar os seus discípulos preocupados, ansiosos, desesperados. Cadê o nosso mestre? A gente vai ver isso nos relatos logo à frente. E quando Jesus
quando Maria chega ao túmulo e não encontra Jesus, eles já ficam preocupados, mas cadê? Onde que ele está? Olha, ele passou 3 anos falando que ele morreria, que ele ressuscitaria, e mesmo assim aquelas pessoas não estavam dando ouvido, não estavam compreendendo o que o Cristo estava falando. Então nós temos aqui já os momentos finais da vida do Cristo. Ele já tinha celebrado a ceia, ele já tinha sido traído, Judas já havia os deixado. Ele está então no momento de aflição. E John MacArthur, um pastor norte-americano, vai dizer que Pedro tinha uma personalidade agressiva, ousada, franca, e ele diz num dos livros dele mais ou menos o seguinte: Pedro tinha o hábito de pôr a boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto bom. Aquelas pessoas que falam sem pensar, que agem sem pensar, que não param para pensar e analisar no que estão falando. E assim foi Pedro. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Eu, de forma alguma, eu estou contigo, e se for preciso, eu vou morrer contigo. Talvez Jesus tivesse pensado: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. E às vezes a gente também, numa atitude impulsiva, fala demais, fala o que não deve falar, faz o que a gente não deve fazer. Quando a gente estuda a vida de Pedro com um pouco mais de atenção, e quando nós vamos olhar em todos os evangelhos, em todas as listas dos discípulos de Jesus Cristo, há 4 delas, em Mateus 10, em Marcos 2, em Lucas 6, em Atos 1, todas essas listas dos discípulos de Cristo, Pedro é o primeiro nome que aparece. Quando começa a citar os discípulos, Pedro é o primeiro nome que aparece. E quando Jesus fala aqui com Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás não pediu só a Pedro. Aqui no texto diz que Satanás pediu vocês, mas Jesus Cristo se dirige diretamente para Pedro, não fala com nenhum dos outros. Pedro tinha essa liderança entre os discípulos, era aquele que sempre perguntava, que sempre questionava, era sempre o primeiro a falar, mas talvez com o coração ainda endurecido, talvez com o coração ainda não disposto a ser o servo que Jesus espera que a gente seja, talvez com o coração ainda um pouco orgulhoso, talvez com dificuldade de ouvir. E nós temos às vezes dificuldades para ouvir. Nós queremos falar e ouvimos pouco. Rubem Alves tem um texto, ele diz mais ou menos o seguinte, por título Escutatória. E ele diz mais ou menos o seguinte: eu queria lançar um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai querer, porque as pessoas pouco querem ouvir e muito querem falar. Escutar é uma tarefa difícil, é uma arte difícil. E nós somos assim, queremos falar, queremos dar voz aos nossos sentimentos, queremos falar o que nós pensamos, e às vezes temos dificuldades de nos calar, de ouvir, de entender. Mas sobre Pedro há um outro fator importante a se considerar. Todos nós sabemos que antes de Cristo convidar para ser seu discípulo, ele era chamado de Simão, e agora então ele passa a ser chamado de Pedro, que significa pedra, que significa rocha. Quando nós vamos fazer uma construção, quando nós vamos construir algo, nós precisamos ter uma base bem sólida, para que aquela construção não rache, não caia. E Pedro era essa rocha, na qual a igreja iria ser construída. E Jesus justamente troca o nome de Simão para Pedro, para sempre lembrá-lo de que ele seria essa base, de que ele seria essa rocha, de que ele seria sempre lembrado, porque ele seria a base da igreja. Mas interessante que nesse texto aqui, Jesus não chama ele de Pedro, chama ele de Simão. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar
vocês como trigo. Jesus sabia que Pedro ainda não estava totalmente preparado para assumir o seu ministério. E toda vez que Jesus precisava repreender a Pedro, ele o chamava de Simão. Chamava de Simão porque ele queria lembrar da velha natureza de Simão, que deveria ser deixada de lado, que deveria ser desfeita. Simão, Simão, não é essa natureza que eu quero para você. E quando a gente vai lá em Marcos 14, 37, quando os discípulos estão orando, quando Jesus chama os discípulos para orar junto com ele, porque a sua crucificação já estava próxima, Jesus se dirige para Pedro e diz: Simão, você está dormindo de novo? Não consegue sequer vigiar 1 hora? E aí novamente eu peço para que você entre nessa história novamente. Se Jesus se dirige a você e fala que você vai negá-lo, qual seria a sua reação? Se Jesus te chama para orar porque ele está passando por um momento difícil, qual seria a sua atitude? Seríamos como Pedro, que acabou dormindo? Pedro às vezes nos representa. Pedro às vezes era espiritual, mas Pedro às vezes era carnal. E às vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Às vezes nós deixamos o nosso espírito falar mais alto. E Jesus estava sempre lembrando a Pedro de que ele deveria ser Pedro e não Simão. E se nós somos carnais, se nós formos vulneráveis, se nós deixarmos o inimigo tomar conta das nossas vidas, nós seremos presas fáceis para o pecado. Mas se nós formos espirituais, nós ficaremos fortalecidos contra o pecado. Nesse diálogo entre Jesus e Pedro, Pedro não estava reconhecendo as suas limitações, Pedro não estava reconhecendo quem ele realmente era, assim como às vezes nós não nos reconhecemos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus nos conhece, mas o diabo também nos conhece. E às vezes, por nos conhecer, por conhecer nossas fraquezas, por conhecer nossas limitações, é que ele sabe os nossos pontos fracos, é que ele sabe onde ele pode nos pegar, é que ele sabe que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas, que nós somos impulsivos. Ele sabe disso tudo. E é por isso que nós devemos sempre fazer a oração do Salmo 139. Sonda-me, lá no final do Salmo, versículos 23, 24, se não me falha a memória: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas corretas, ou corrige o meu caminho, ou guia-me pelo caminho correto. Essa deve ser sempre a nossa oração, para que a gente não caia em tentação. Nós precisamos estar abertos a reconhecer os nossos erros. Nós precisamos estar abertos a reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas, que nós não somos fortes o suficiente, que nós temos as nossas falhas, e que a caminhada cristã, ela não é tão simples como parece ser. Ela exige esforço, ela exige luta diária contra o pecado, contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra a nossa impulsividade. Ela exige luta diária contra aquilo que a gente gostaria de fazer, mas se a gente fizer, a gente não vai ser reconhecido como cristão. Satanás deseja a sua vida, Satanás deseja a nossa vida. Quando ele fala aqui no versículo 31, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Algumas versões dizem: Satanás exigiu a vida de vocês. Outras versões dizem: eu autorizei. Olha só o que Jesus fala em algumas versões: eu autorizei que Satanás estivesse com vocês. Satanás estava querendo os discípulos. Nós vemos isso em João 13, 27, quando Satanás se aproveita da fraqueza de Judas para que Judas traísse. O texto diz
Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. A gente tem o texto de 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que Satanás deseja é que a gente viva uma vida no pecado, porque se nós vivermos uma vida no pecado, nós estaremos longe de Deus, e se nós estivermos longe de Deus, seremos presas muito mais fáceis. E se nós vivermos no pecado, nós faremos como Pedro, vamos negar a Jesus. O pecado nos faz negar que conhecemos Jesus, e às vezes a gente tem dificuldade de sair quando nós estamos numa vida de pecado. Vocês já devem, talvez alguns de vocês já passaram por isso, talvez vocês conheçam pessoas que tenham passado por isso, que estão em pecado, e a gente tenta alertar, e mesmo assim essas pessoas têm dificuldade de deixar uma vida de pecado, porque o pecado nos dá prazer. Algum tipo de prazer a gente tem com o pecado, mas quando a gente está em pecado, a gente está longe de Deus. E por que será que Jesus permitiu que o diabo os peneirasse? Por que Jesus permitiu que o diabo, por que Jesus deu autorização ao diabo para peneirar os seus discípulos? Nós sabemos que todas as vezes que nós passamos por algum sofrimento, isso deve gerar em nós amadurecimento, isso deve gerar em nós crescimento, isso deve gerar em nós uma resposta positiva. Toda vez que nós enfrentamos alguma dificuldade, nós deveremos amadurecer com aquela dificuldade que nós enfrentamos. Vamos voltar ao Antigo Testamento. O povo hebreu, quando desobedeceu a Deus, e Deus fez com que eles ficassem andando em círculos, e mesmo assim alguns que ali estavam não aprenderam a lição. E quando Jesus fala aqui, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, o processo de peneirar o trigo naquela época, ele durava entre 12 e 14 horas. Você pegava o trigo e ficava batendo o trigo até que a casca soltasse. Você precisava limpar as ervas que tinham naquele trigo. Um outro processo era colocar de molho, esperar a casca amolecer, para então extrair o trigo. Era um processo que era doloroso, demorado, e mesmo assim Jesus permitiu que isso acontecesse. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E quais são as lições que nós estamos tirando de algum sofrimento que porventura nós passemos? Ou nós estamos indagando Deus, questionando Deus: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Ou nós preferimos tirar alguma lição daquilo e sair fortalecidos espiritualmente? Isso me faz lembrar da história de uma garotinha que ela gostava muito de borboleta, e ela queria ver uma borboleta nascendo. Então ela achou um casulo, pegou o casulo, levou para casa, ficou vigiando aquela borboleta nascer. E quando a borboleta começou a nascer, quando ela percebeu que a borboleta estava começando a nascer, ela então abriu o casulo, esperando que a borboleta voasse. E para surpresa dela, a borboleta não voou, porque era necessário que o processo de abrir o casulo fosse feito pela própria borboleta, para que fortalecesse as asas dela, para que ela então pudesse voar. E essas são algumas dificuldades que às vezes Deus permite que nós passemos para o nosso crescimento. E nós podemos dizer, dentre tantos, mas que um dos pecados de Pedro foi o orgulho, porque ele confiou mais em si mesmo do que no Cristo. Ele confiou mais no seu próprio ego do que naquilo que Cristo estava falando com ele. Olha, ele estava caminhando com Cristo há 3 anos e ainda assim estava duvidando daquilo que Jesus havia falado para ele.
Jesus havia feito vários milagres, curado, expulsado demônios, ressuscitado mortos. E ainda assim, Pedro duvidou do que Jesus estava falando com ele. Esse diálogo também me faz lembrar do diálogo de Jó com Deus. O interessante é que nesse texto, Satanás pediu os discípulos. Já no texto de Jó, quando a gente vai lá no início do livro de Jó, Deus estava no seu trono e os anjos vieram adorá-lo. E quem apareceu? Satanás aparece junto com os anjos para adorar a Deus. Então Deus se dirige a ele: o que você está fazendo aqui? Estou indo, andando, perambulando. Não tem nada para fazer, estou por aí. Então Deus instiga Jó: está vendo aquele meu servo? Deus instiga Satanás: está vendo aquele meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro, homem reto, homem honesto. Então nesse diálogo mais ou menos acontece o seguinte: deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar sendo esse homem íntegro, honesto e fiel que você está falando que ele é. Então Deus dá permissão ao diabo para que fizesse, só disse para que não matasse Jó. E tudo que aconteceu de ruim com Jó, Jó continuou sendo fiel. No momento algum Jó murmurou. Nesse diálogo que nós acabamos de ler aqui em Lucas 22, não é o próprio Cristo que oferece os seus discípulos, é o diabo. Porque Cristo sabia que se oferecesse os discípulos, ele seria envergonhado. Mas quando ele disse que Jó não faria nada contra ele, ele não foi envergonhado, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa conosco. Deus sabe o que passa no seu coração. A gente pode esconder das pessoas que convivem conosco, mas a gente não pode esconder de Deus. Jesus autorizou os discípulos e Jesus alertou o que aconteceria, mas eles não deram ouvidos. Nós precisamos estar atentos à voz do nosso Mestre. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Quantas vezes alguém fala algo conosco, e nós duvidamos? Quantas vezes somos advertidos e não damos ouvidos? Eu fico pensando na ousadia de Pedro, porque na minha opinião Pedro falou com Jesus assim: você está mentindo, porque eu não vou te negar. Jesus sabia que, diferente de Jó, Pedro o negaria, Pedro o rejeitaria. E quando nós vamos lá em Lucas 22, a partir do versículo 54, Lucas 22, a partir do versículo 54, o texto diz o seguinte: então prenderam-no. Lucas 22, 54. Então prenderam-no e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: este homem estava com ele. Versículo 57, mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois o homem viu e disse: você também é um deles. E Pedro respondeu: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Interessante esse texto é que Jesus não pede para que, ou não intercede para que eles não sejam peneirados. Mas olha o que diz o versículo 32: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Enquanto você se converter,
fortaleça os seus irmãos. Ora, Pedro estava com Cristo há 3 anos, ele não era convertido ainda. E Jesus se dirige para Pedro e diz que ele ainda precisava se converter. O que aconteceria conosco se Jesus dissesse para a gente que nós precisaríamos nos converter? Qual seria a nossa reação? Jesus diz: eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça e para, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Humildade, às vezes falta isso na gente. Humildade em ouvir a voz do Mestre. Humildade para que não sejamos arrogantes. E Pedro, depois de ouvir o galo cantar, saiu dali e chorou amargamente. A origem do sofrimento de Pedro era espiritual, porque ele passava por um processo de transformação, porque Jesus queria que ele passasse por esse processo de transformação, porque ele seria um dos grandes líderes. Mas Pedro não tinha a grandiosidade do seu chamado. E às vezes nós não temos a grandiosidade do chamado que nós temos para ser discípulos de Cristo. Às vezes nós não nos damos conta da grandiosidade do chamado que é ser discípulo de Cristo. Nós precisamos estar atentos à grandeza que tem esse chamado. A grandeza que é quando Cristo nos chama e nos convida a sermos seus discípulos. Pedro só passa a ter noção da grandiosidade do seu chamado depois da morte de Cristo. Aí então ele vai reconhecer tudo aquilo que havia acontecido. Somente fortalece os outros quem é ou quem está sendo fortalecido no Senhor. Somente tem condições de fortalecer outras pessoas quem está fortalecido no Senhor ou quem está passando por esse processo de transformação. Todo esse processo de sofrimento, de arrependimento, serviu para que Pedro reconhecesse que ele precisava estar mais atento ao que Cristo estava falando com ele. E só agora então Pedro reconhece todo o ensinamento de Cristo. Só então Pedro se dá conta de tudo aquilo que havia acontecido. Mas nós temos as Escrituras, nós temos a narrativa de tudo que aconteceu, para que nós acreditemos naquilo que aconteceu, para que nós acreditemos no poder desse Cristo que nós servimos. Diante de tudo isso que aconteceu com Pedro, ele então passa a reconhecer a grandiosidade do seu chamado, porque Deus conhecia o coração dele, assim como Deus conhece o nosso coração. E não são características pessoais, orgulho e impulsividade, que devem nos fazer deixar de sermos discípulos de Cristo, porque a transformação acontece, o amadurecimento acontece quando nós damos ouvidos ao que Cristo fala conosco, quando nós passamos a confiar na transformação que Cristo pode fazer em nossas vidas. Não quando nós achamos que somos autossuficientes, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo para que o poder dele se manifeste na nossa vida e através da nossa vida, para que nós sejamos verdadeiros discípulos dele, para que a glória dele seja propagada através das nossas vidas. E quando a gente vai lá em Atos, no início de Atos, Atos 2, Atos 3, nós vamos ver o início do ministério de Pedro. Em uma das pregações que ele teve, escrito lá em Atos 2, o texto sagrado diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Mais de 3.000 pessoas se converteram porque agora Pedro se deu conta da grandiosidade do seu chamado, daquilo que Deus havia separado para fazer. O que Deus te chamou para fazer no seu reino, o que Deus espera que você faça no seu reino. Não deixe que o orgulho, que a impulsividade, ou que algum pecado que ele conhece, que deixe de cumprir a missão que ele tem para você. Ouça a voz dele, reconheça a voz do seu mestre, seja humilde, seja
atento ao que Ele está falando com você, porque certamente Deus vai usar a sua vida, se assim você o fizer. Pedro precisou ser peneirado por Satanás para que ele cumprisse o seu chamado. E às vezes Deus permite que isso aconteça conosco também, para que a gente cumpra o nosso chamado. Não fuja daquele chamado que Deus tem para a sua vida, seja ele qual for. Às vezes a gente fala em chamado e a gente tem a ideia de que a gente precisa ir para a África, precisa fazer missões em outro país. Não, você pode fazer missões em qualquer lugar, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua casa. Onde você estiver, você pode fazer missões. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Os discípulos fazem outros discípulos. Esse é o nosso papel. O que nós não podemos é deixar que o orgulho do pecado, ou qualquer sentimento de culpa, qualquer coisa que nós tenhamos feito no nosso passado, atrapalhe o nosso chamado, atrapalhe a gente de cumprir aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, guia-me pelas veredas corretas. Essa é a oração que a gente precisa fazer todos os dias. Reconhecer onde nós erramos, pedir perdão a Deus e pedir para que Ele nos fortaleça, para que a nossa fé não desfaleça e para que a gente cumpra o seu propósito para as nossas vidas. Faça essa oração comigo neste momento, mas abra o seu coração para tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não saia daqui achando que um texto desse bonito, que nos faz pensar, não tem utilidade na sua vida. Reconheça a voz de Cristo e faça a sua obra enquanto você estiver aqui na terra vivendo. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos porque nós temos a vida eterna. Nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor sonde o nosso coração, que não deixe nada atrapalhar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos cumprir aquilo que o Senhor deseja e tem preparado para a vida de cada um de nós, que o pecado seja perdoado, que a gente possa reconhecer o pecado e que nós possamos deixar a nossa vida para que o Senhor a transforme por completo, para que nós possamos ser moldados por Ti, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Fale aos nossos corações e continue abençoando a vida desta igreja. E é em nome de Jesus que eu te oro. Amém, Senhor. E vamos terminar cantando um cântico.